governo da Ucrânia condenou a ocupação da usina nuclear de Chernobyl e classificou isso como um ato de terrorismo nuclear e, por aí, a ameaça ao mundo. Aí eu queria entender até com o Júlio, que é um pesquisador dessa área, o que significa a ocupação da usina nuclear de Chernobyl. Isso realmente é uma ameaça ao mundo? Isso é um exagero. A ocupação da usina de Chernobyl não é uma ameaça ao mundo. Tanto que, na época do acidente, que foi o pico dos problemas, né, com Chernobyl, ela não foi uma ameaça ao mundo inteiro, embora tenha causado graves consequências por causa da explosão do reator. Claro, ocupar Chernobyl também não é sensato, é um lugar delicado. Tem as paredes de contenção, são sensíveis, não foram feitas para aguentar uma guerra, elas são feitas para conter radiação, não conter bombas. Ela é melhor deixar ela sem sofrer danos, mas de acordo com a própria empresa que está fazendo manutenção na usina, porque a manutenção na usina é constante, não sofreu nenhum dano até agora nos conflitos que aconteceram em volta. Espero que não haja nenhum outro conflito mais na região, porque realmente pode causar algum problema, mas como eles não receberam nenhuma ordem de reparo, e se eles tivessem sofrido danos, eles com certeza receberiam uma ordem de reparo imediatamente, porque aqui seria a região mais afetada, né? Então seria ruim tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia, já que Chernobyl é tão próximo da Rússia, se houvesse algum tipo de vazamento maior. Mas hoje em dia a chance de ter um vazamento maior é extremamente improvável. O que aconteceu nos últimos dias é que houve um aumento da radiação, dos níveis de radiação de fundo medidos próximo de Chernobyl, provavelmente causados pelo deslocamento de veículos pesados na região do conflito, né? Passando caminhões, passando tanques, e daí em volta existe bastante poeira, terra contaminada, e com isso a poeira levanta, né, com o movimento das tropas e veículos, e depois precipita, aumentando as medidas de radiação locais, mas elas ainda estão em níveis abaixo do nível que oferecia risco ao público, e o alcance é muito pequeno. Aqui na Rússia e na Polônia, que também é próxima, não foi medido qualquer aumento de radioatividade. Inclusive, aqui na minha cidade, em Obninsk, nós temos uma torre radiométrica de bastante precisão e ela poderia medir, se tivesse um aumento muito abrupto da radiação de fundo, ela indicaria isso para nós também, mas não foi medido nada fora do normal aqui na região. Ô, Júlio, bem, seja bem-vindo, né? Uma pergunta, você está numa cidade 100, 150 mil habitantes, né, que fica, acho que a sudoeste de Moscou, e é uma cidade que, bem, você está próximo, ou seja, da capital, mas você também está numa cidade com pesquisadores, com institutos de pesquisa, e tudo mais. Eu queria que você, na verdade, falasse como é que está o espírito do pessoal dos russos neste momento com relação à invasão da Ucrânia, e como é que está exatamente, e como é que está a percepção dos pesquisadores, dos seus pares, com relação à invasão da Ucrânia? Eu queria que você falasse por isso. Como é que está a população em geral, como é que ela está reagindo, o que ela está opinando, o que você tem ouvido, né? E como os pesquisadores, como os cientistas têm reagido. Certo. A população em geral tem demonstrado preocupação, né, porque a guerra afeta a todos. O conflito é sempre uma coisa que vai causar nervosismo e ansiedade em toda a população. Inclusive, como a Rússia e a Ucrânia são muito próximos, muitas pessoas que estão na Ucrânia são parentes, né, são famílias de pessoas que estão aqui na Rússia, ou amigos, né, pessoas que se conhecem. A Ucrânia é bem próxima daqui, né, aqui a gente está quase no metade do caminho entre Moscou e a Ucrânia. Então, tem esse clima de ansiedade entre as pessoas, né, de querer que os conflitos se resolvam o mais rápido possível. Tem a aflição econômica, com os problemas que a Rússia está fazendo, ligeiro aumento dos preços já podem ser perceptíveis, como em toda vez que o conflito armado escala numa região, isso acaba acontecendo, né, por causa de aumento de falta de suprimento, né, de demanda. O que tem também acontecido são as sanções econômicas, que causam preocupação nas pessoas, né, porque isso também causa efeitos econômicos, né. Os bancos regionais, por exemplo, sofreram baixas nas ações, baixas significativas, por exemplo, de 99,7% em uns bancos locais, uma baixa abismal. E isso, obviamente, preocupa também as pessoas, porque a situação econômica afeta todos os cidadãos da Rússia, né? Tanto os nativos quanto
imigrantes. No caso dos pesquisadores, a sensação que eles transmitem é que os conflitos devem se resolver em um período relativamente curto, pelo menos é o que eles esperam que aconteça. Eles estão no espírito de que vão ser tempos difíceis por algumas semanas e que depois tudo vai se resolver e as coisas vão começar a melhorar gradativamente. Não há pânico ou alguma forma de desespero. Também existem várias opiniões divergentes, né? Existem algumas pessoas que estão mais preocupadas com alguns aspectos, e pessoas que estão mais preocupadas com outros aspectos, ou mais favoráveis, ou mais contrários à forma que as coisas estão sendo conduzidas. Mas, Júlio, de modo geral... Oi. Não, desculpa, é quando você fala que eles acham que isso será solucionado em breve, não tão breve, mas por um período curto, a solução é a ocupação da Ucrânia, é isso? Isso eles não me dizem diretamente, eles não falaram para mim diretamente. Eu também evitei perguntar porque eu não quero levantar nenhum assunto muito polêmico com os meus professores e meus colegas de curso, porque eu acabei de chegar aqui. Então, é um pouco delicado conversar sobre esses aspectos. Eu não sei qual é o resultado que eles esperam, mas o resultado que eu sei que toda a Rússia espera é que os conflitos se resolvam o mais rápido possível. Júlio, deixa eu perguntar uma coisa quanto à imagem macro aqui da situação. Você tem, de um lado, a Rússia, que, pelo menos no discurso do Putin, só se sentirá segura quando ou dominar diretamente todo o antigo Império Russo, ou pelo menos conseguir botar governos aliados, basicamente fantoches dele ali. E do outro lado você tem nações, às vezes ex-União Soviética ou ex-Império Russo, e que buscam muitas vezes a independência, algumas se alinham à Rússia, outras não, e as que não se alinham buscam, às vezes, olhar mais para a União Europeia, buscam o Ocidente e buscam também se proteger das ameaças de agressão russa. Qual que é o equilíbrio possível entre essas duas visões? Assim, eu não sou cientista geopolítico, então realmente não sei como opinar direito sobre esse assunto. Eu não tenho conhecimento básico necessário para opinar a respeito das ex-repúblicas soviéticas. O que realmente pode ser observado por aqui, né, do que eu não preciso de muito conhecimento para afirmar, é que você vai encontrar algumas nações que vão querer mais independência, que vão ter voltado mais para a cultura mais local e tentar um distanciamento da Rússia, provavelmente uma aproximação da União Europeia, que é um bloco econômico próximo, talvez da China, se eles tentarem por outro lado, mas a China, como a China é uma forte aliada econômica da Rússia, pode acabar não funcionando muito bem. E o que tem também são alguns países que têm sim uma certa nostalgia da época da União Soviética e têm a preferência por continuarem fazendo parte da Rússia, por ter acharem que tem uma unidade maior. Inclusive, boa parte do legado, né, de infraestrutura e de militarização desses países vem já da época soviética, né, equipamento militar, muita coisa desse tipo. Então, é difícil para mim opinar qual seria a solução para eles encontrarem um equilíbrio entre independência e estabilidade política local. Eu realmente não faço ideia de como eles poderiam atingir isso.